Olá, segundo ano. Dando continuidade ao estudo dos nossos módulos, veremos agora o módulo 12 de língua portuguesa, que vai tratar de uma outra escola literária, a escola, que sucedeu ao parnasianismo. Agora nós vamos estudar neste módulo, então, o simbolismo. Como o próprio nome diz, simbolismo se baseia principalmente pelos símbolos. Ele recebe esse nome pela linguagem que ele usa, muitas vezes figurada, faz uso de várias figuras de linguagem, como metáforas, antíteses, sinestesias, para descrever todas as sensações e sentimentos do poeta. O contexto histórico dessa escola literária. Foi no final do século XIX, onde o cientificismo e o racionalismo eram predominantes. A ciência tomava conta, então, da sociedade. O empirismo, que falava que todo conhecimento provém da experiência. Então, todo homem experiente tem conhecimento. A evolução científica que se dava na Europa, e é claro que isso teve reflexo no Brasil, são as evoluções da época. O materialismo, valorização sempre das coisas, não do sentimento, valorização daquilo que é físico e palpável. E estudos da psicanálise, temas existenciais e psicológicos. O simbolismo aborda muito temas interiores, que faz o ser humano pensar sobre si mesmo, sobre sua vida, sua função no mundo e coisas afins. A forma e linguagem utilizados. A arte sempre dá sugestão, o simbolismo quer sempre sugerir algo por meio da linguagem. A linguagem é imprecisa, vaga e muitas vezes dotada de musicalidade. Como eu disse, usa muitas figuras de linguagem, como metáfora, metonímia, sinestesia, assonância, aliteração e anáfora. Nós veremos elas depois. O zelo é formal. Uma coisa que o simbolismo herdou do parnasianismo era a valorização da forma. Ou seja, o simbolismo, apesar de ter a ideia de ter um conteúdo, de fazer o leitor refletir a respeito daquele conteúdo, ele valorizava muito a forma e deixar o texto muito rico e muito bonito para quem ouvisse e para quem lesse. Por isso eles herdaram então do parnasianismo o cuidado com a estética nos seus textos. Os temas centrais do simbolismo. Alguns temas foram bem recorrentes, e aí nós veremos um por um deles. O primeiro e mais conhecido, que é a morte e a fragilidade humana. Eles exaltavam muito a morte, apresentavam ela o tempo todo como algo que fazia parte naturalmente da vida do ser humano. E muitas vezes a morte era vista também como única solução para os problemas ou os devaneios internos que o ser humano podia passar. Vejam no poema A Morte, de Cruz e Souza. Ó, que doce tristeza e que ternura, no olhar ansioso, aflito dos que morrem. De que âncoras profundas se socorrem os que penetram nessa noite escura. Da vida aos frios véus da sepultura, vagos momentos trêmulos decorrem, e dos olhos as lágrimas escorrem como faróis da humana desventura. Percebam aqui que ele exalta a morte, coloca ela como algo doce, como algo terno, no olhar ansioso de quem morre, como se quem morresse estivesse alcançando algo belo, algo precioso. Próxima característica é a valorização do espírito. Eles davam muito valor para que tudo que fosse místico, espiritualizado. Eles tinham uma mania muito de usar a sinestesia, que provocava sensações nas pessoas, e deixar também metáforas, utilizarem muito coisas simbólicas, pensando em outro mundo, em outra vida. Eles tinham essa tendência. O simbolismo se tende muito a isso. E aí eles falam da valorização do espírito, como no poema Alma Solitária, de Cruz e Souza também, que é o nosso maior poeta aí do simbolismo brasileiro. Ó alma doce e triste e palpitante, que cítaras soluçam solitárias, pelas regiões longínquas visionárias, do teu sonho secreto e fascinante. Quantas zonas de luz purificante, quantos silêncios, quantas sombras várias, de esferas imortais, imaginárias, falam contigo, ó alma cativante. Que chama acende os teus faróis noturnos e veste os teus mistérios taciturnos dos esplendores do arco de aliança? Bom, a ideia aqui então foi mostrar o espírito e a alma, como se a alma estivesse totalmente separada do corpo físico. Os simbolistas acreditavam que a alma se desprendia do seu corpo e por isso ela podia ter vontade e pensamentos próprios. Outro tema é o desejo de libertação do meio físico. Como eu disse, eles tinham a mania de pensar separadamente, a alma de corpo físico. Eles tratavam o corpo então como um elemento que aprisionava a alma do ser humano e para evoluir precisava transcender. Por isso que ele dizia que muitas vezes o ser humano só alcançava a plenitude com a morte. Isso pode ser visto no poema a seguir, da Gilca Machado, que é uma outra poetisa da época também. Incenso. Quando dentro de um templo a coroa de prata do turíbulo oscila e todo o ambiente incensa, fica pairando no ar, intangível e densa, uma escada espiral que aos poucos se desata. Enquanto bamboleia essa escada suspensa, paira uma ânsia de céus o meu ser arrebata. E por ela subir numa fuga insensata, vai minha alma ganhando o rumo azul da crença. O turíbulo é uma ave a esvoaçar, quando em quando arde o incenso. Um rumor ondula, no ar se espalma, sinto no meu olfato asas brancas roçando.
Então veja aqui que, né, a ideia de mostrar como que você pode se libertar como uma ave, faz até uma comparação, mostrando que vai se libertar do seu corpo e assim transcender e principalmente evoluir. O sonho e o desvario humanos, também muito comuns nessa época. Poema Catedral, uma grande referência de Afonso de Guimarães. Entre brumas ao longe surge a aurora. O hialino orvalho aos poucos se evapora. Agoniza o arrebol. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz o seu risonho, toda branca de sol. E o sino canta em lúgubres responsos. Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. O astro glorioso segue a eterna estrada. Uma áurea seta lhe cintila em cada refulgente raio de luz. A catedral ebúrnea do meu sonho, onde os meus olhos tão cansados ponho, recebe a bênção de Jesus. Perceba aqui quantas vezes eles, né, desvairavam, viajavam mesmo, né, pensando em outra realidade, fantasiando aí como se houvesse um segundo mundo espiritual para o ser humano. A angústia também é muito comum, né, da condição humana, eles nunca estavam satisfeitos com a vida terrena. Como no poema Cantem Outros a Clara Cor Virente, de Afonso de Guimarães também. Cantem outros a clara cor virente, do bosque em flor e a luz do dia eterno. Envoltos nos clarões fulvos do oriente, cantem a primavera, eu canto o inverno. Para muitos o imoto céu clemente é um manto de carinho suave e terno. Cantam a vida e nenhum deles sente, que descantando vai o próprio inferno. Cantem esta mansão, onde entre prantos cada um espera o sepulcral punhado, de úmido pó que há de abafar-lhe os cantos. Então a ideia é mostrar a condição humana enquanto está vivo como se fosse algo muito ruim. Os poetas, né, mais conhecidos aí brasileiros, o Cruz e Souza, que é a nossa maior referência, ele viveu de 61 até 98, destaca-se no conjunto dos nossos poetas. Fundador do movimento no Brasil com o lançamento de Broquéis, uma de suas obras simbolistas publicadas, ele era filho de escravos e só conseguiu ter acesso aos estudos graças a uma família que o adotou. Era negro e lutou intensamente pela abolição da escravatura, além de abraçar outras pautas em defesa dos escravos e ex-escravos. Na obra dele, a gente percebe também de uma maneira sutil que os simbolistas não eram afeitos à precisão descritiva, a dor pela discriminação racial que eles sofriam. Dono de uma retórica, né, bem requintada, Cruz e Souza é considerado um dos maiores poetas das nossas letras. Aqui está a imagem dele. Afonso de Guimarães, o segundo mais conhecido, ele viveu de 1870 a 1921. É o poeta simbolista mais voltado para o espiritualismo e principalmente o misticismo. Os poemas dele são bem voltados para essa tendência. Era, né, dono de uma forma notável, ele valorizava muito a forma em seus poemas, ficou vastamente conhecido por ser o poeta que trata da morte da mulher amada em seus textos. Ele costumava sempre, né, matar a mulher amada, vamos dizer assim. O poema Esmalha é muito conhecido da literatura e é uma referência do nosso simbolismo, considerado então pela crítica, né, um dos maiores poemas da história da literatura brasileira. E a Gilca Machado, lembrando que nessa época as mulheres não tinham, né, tanto espaço para as letras, para a literatura, e ela foi a maior figura feminina do simbolismo. 2 dos seus livros, Cristais Partidos e Estados de Alma, são repletos da marca poética simbolista. Presença das aliterações, musicalidade, imagens sinestésicas, vocábulos muito sugestivos, inversões frasais. No campo dos temas é frequente o apelo aos devaneios, à espiritualidade e ao amor erótico. Em 1933, foi eleita a maior poetisa do Brasil, num concurso O Malho da cidade do Rio de Janeiro. Em 79, a escritora foi agraciada com o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. Isso era uma honra aqui para a época. Em panorama do movimento simbolista brasileiro, o crítico Andrade Muricy a eleva à categoria de maior poetisa simbolista. Bom, terminamos então a parte teórica do nosso módulo. Agora os exercícios para vocês. Praticando aprendizado do 1 ao 5, desenvolvendo habilidades do 1 ao 10 e o aprofundando conhecimento, exercícios 5, 7, 8 e 10. Faremos então os dissertativos na próxima aula de língua portuguesa. Espero vocês e até mais.